Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste tempo do Advento, o ofício da leitura de hoje, ele põe em evidência de um modo particular, meus irmãos, a figura de João Batista, o precursor que preparou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. E na citação do profeta Isaías, o próprio João define-se como uma voz clama no deserto. Então veja que João é a voz que passa, e Jesus Cristo é a palavra eterna. Se nós tirarmos a voz e a palavra, eu pergunto, o que permanece? Um som vago. A voz sem a palavra, ela atinge o nosso ouvido, mas ela não constrói o nosso coração. A nossa tarefa é ouvir a voz que nos salva para abrirmos espaço e acolhermos Jesus no coração. E para que isso aconteça, o profeta, ele conclama o que nós devemos fazer. Preparai o caminho do Senhor, aplainai a estrada de nosso Deus. Meus irmãos, mas esse caminho, ele não é traçado em um terreno, mas sim no nosso coração. No coração de cada homem, no coração de cada mulher. Este caminho, ele não se traça no deserto, mas na própria vida. Ou seja, é o caminho da conversão. Se o Senhor nos deu este mandato de prepararmos o caminho para Ele e aplainarmos a estrada, certamente é porque nós estamos fechados em nós mesmos, em nosso egoísmo. É porque nós complicamos os caminhos do Senhor com o nosso pecado. E aí nós permanecemos seduzidos. O profeta, ele procura aplicar essas palavras à nossa realidade. A voz ordena que se prepare um caminho para a palavra de Deus e se aplane os terrenos escarpados e ásperos, a fim de que o nosso Deus possa entrar quando vier. Então, o que significa que todos os terrenos escarpados e ásperos sejam aplainados e aterrados? O que significa isso? O profeta aqui, ele quer ensinar-nos que todos os montes, todos os precipícios, todo tipo de passagem tortuosa, de lugares impraticáveis, que impedem Deus entrar, eles sejam eliminados da nossa vida. Ou seja, os seus verdadeiros nomes são o orgulho, as humilhações, violências, as cobiças, as mentiras, as hipocrisias, as imundícies, as superficialidades e tantas e outras coisas que fazem parte da nossa vida. Então, nós iremos perceber de imediato que este discurso aqui do profeta Isaías é também para nós, para cada um que nessa situação deseja e espera a salvação de Deus. Endireitar o caminho para o Senhor tem um significado concreto para a nossa vida. Significa nós empreendermos a reforma de nossas vidas, de converter-nos, porque, como diz aqui a leitura, há uma voz que clama no deserto. E essa voz não é somente a de João Batista. Essa voz tem que ser a nossa também. São João Batista, ele não escondia a verdade de Deus, nem mesmo ao rei Herodes. Mesmo diante do martírio por ter denunciado o adultério do rei com Herodíades, ele não teve medo. Então a firmeza de caráter era a marca registrada de João Batista. Ele foi um fiel imitador de Jesus Cristo. Ele aceitou morrer para testemunhar a verdade. É uma lição para nós hoje. Diante de tanto relativismo moral e religioso, tanto dentro quanto fora da igreja.
não devemos ter medo do martírio, e principalmente do martírio da ridicularização, a que nos quer submeter essa imensa ditadura do relativismo, como, por exemplo, temas bastante presentes nos dias de hoje. Essa maldita doutrina marxista, o aborto, a questão da ideologia de gênero, que destrói a pessoa, destrói o casamento e também destrói a família cristã. Os opositores de Deus, eles desejam calar a nossa voz. Eu me lembro que certa vez o Papa Bento XVI, ele disse que queriam calar a sua voz. Meus irmãos, a verdadeira ameaça para a igreja, ela reside numa ditadura mundial de ideologias aparentemente humanistas. Só devemos falar quando nós temos a certeza de que as nossas palavras, elas serão mais úteis do que o nosso silêncio. Você se lembra que diante de Pilatos Jesus ficou calado? Em determinadas circunstâncias, o nosso silêncio, ele estará mais perto da verdade do que as nossas palavras. Eu tenho tentado experimentar em minha vida o silêncio. E o melhor remédio contra o ódio e a cólera é o silêncio. O silêncio, ele desarma o adversário. Se nós calarmos quando nós estivermos sofrendo, isso será uma prova de fé e de heroísmo que muito agrada a Deus. Mas se nos calarmos diante do sofrimento dos outros, isso poderá ser omissão. Calar diante da injustiça pode ser também fraqueza. Podem até querer calar a nossa voz. Podem até querer frear os nossos passos. Matar os nossos desejos da eternidade. Mas saiba que nunca serão capazes de extinguir a nossa fé e também de remover das mãos de Deus, de remover as mãos de Deus sobre a nossa vida, nos protegendo e nos abençoando com bênçãos sem medida. Em nome do Senhor, em que você crê, nunca se deixe calar. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, já estamos quase no início de dezembro, e se você está gostando de nossos vídeos, eu peço que você possa compartilhá-los com outras pessoas. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, que você dê o seu like ativando aquele sininho para receber as nossas notificações. Nós estamos também precisando e contamos com a sua colaboração para você se tornar um doador solidário da nossa comunidade. Nós estamos levantando recursos para várias benfeitorias da comunidade. Nos ajude. Te abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.